Imagine uma vida que, para quem observava de longe, parecia um filme perfeito, onde cada momento se harmonizava sem falhas. Clara cresceu com a convicção profunda de que seu futuro guardava vitórias. Sua avó, uma mulher de grande sabedoria, sempre repetia que achar um amor verdadeiro era tão raro quanto encontrar uma única gota de orvalho no oceano. Contudo, Clara desafiou as probabilidades e encontrou esse sentimento muito cedo. Aos 13 anos, no singelo instante em que Jake partilhou seu lanche durante o recreio escolar, naquela pequena fração de segundo, entre um gole de bebida e uma mordida no pão, uma magia discreta aconteceu. A sintonia entre os dois fluiu de modo natural. Era algo simples, como se o destino já tivesse planejado aquele encontro bem antes de seus nascimentos. Conforme os calendários avançavam, eles amadureceram juntos, andaram pelos mesmos corredores da escola, vibraram com conquistas esportivas, dividiram o peso das exigências acadêmicas e seguraram a mão um do outro nos funerais de entes queridos. No dia em que Jake se ajoelhou sob a velha árvore onde costumavam revisar para pedir a mão dela, as lágrimas de Clara foram de pura alegria. Aquele gesto confirmava sua ideia. O amor eterno não era fantasia. Era viável partilhar a vida inteira com um único parceiro e manter a felicidade. A cerimônia foi simples. Cercada por quem viu seu crescimento, as promessas ditas no altar vibravam autenticidade, cheias de sonhos compartilhados. O começo da vida a dois foi suave. De forma invejável, preparavam o jantar lado a lado nas sextas, dedicavam os sábados a jogos de mesa e passavam os domingos em maratonas de filmes, ignorando o burburinho do mundo. Até os pequenos atritos eram resolvidos com carinho e reconciliações rápidas. No entanto, a vida adulta trouxe seu peso normal. Jake progrediu no ramo da tecnologia. Enquanto Clara se estabeleceu no marketing, compraram um imóvel modesto. Reformando-o pouco a pouco, a casa exalava a essência deles, citações inspiradoras que ele gostava e luminárias vintage que ela encontrava. As reuniões familiares viraram compromissos mensais, os amigos diminuíram, e o cotidiano se tornou uma linha constante e previsível. Foi nesse cenário de calma excessiva que Clara sentiu a primeira pontada de incômodo. Ela não saberia precisar o início daquele vazio. Não era depressão, mas estava longe de ser contentamento pleno. Parecia que o entusiasmo tinha sumido sem aviso. A rotina funcionava café juntos, beijo de adeus. Mas seu interior clamava por inovação. O verdadeiro problema era não conseguir identificar o que faltava. Talvez fosse a repetição monótona dos finais de semana, as mesmas conversas, os mesmos horários. Clara notou que o papo sobre contas havia substituído o papo sobre sonhos. Ao se deitarem, a proximidade física contrastava com a distância mental, cada um hipnotizado por sua tela de celular, conectados à internet, mas desconectados do parceiro ao lado. Numa manhã cinzenta, aguardando o elevador, Clara encarou seu reflexo no metal frio. Por um instante, estranhou a figura com olheiras leves e cabelo preso de qualquer maneira. Aquela mulher parecia carregar um fardo enorme de responsabilidades invisíveis. Foi vulnerável assim que ela conheceu Brooke. A nova contratada do escritório emanava uma vitalidade vibrante, falava o que pensava e possuía um brilho no olhar que despertou a inveja imediata em Clara. Brooke representava o oposto daquela rotina estagnada. Bastaram alguns cafés para descobrir que a colega era fã de viagens, sem planos, festas agitadas e discussões filosóficas profundas. Porém, o choque veio quando Brooke mencionou, com a naturalidade de quem pede um copo d'água, que vivia um relacionamento não tradicional. Clara ficou atônita, talvez julgando um pouco a princípio, mas a semente da curiosidade foi plantada. Passou a observar Brooke, absorvendo suas narrativas, tentando compreender como alguém podia transbordar tanta autoconfiança, vivendo fora dos padrões que Clara considerava sagrados. Inconscientemente,
As comparações começaram. O riso solto de Brooke contrastava com a sobriedade do lar de Clara. A liberdade com que a colega abordava seus desejos fazia o silêncio de Jake parecer um estrondo. Os papos entre as duas se aprofundaram. Clara ouvia relatos de aventuras, autonomia e sinceridade brutal. Brooke defendia seu estilo de vida com tamanha paixão que Clara passou a questionar se a monogamia era inerente ou apenas uma convenção social que ela aceitou sem questionar. Certa tarde, numa padaria, Brooke a fitou e disparou. Você aparenta ser uma figura vazia. Com vida só na superfície. Por acaso já agiu por puro desejo seu, sem se importar com o que os outros pensam. Aquelas palavras penetraram a alma de Clara. Pela primeira vez, ela duvidou se suas escolhas eram dela ou apenas o caminho mais seguro. Naquela noite, observou Jake cozinhando. Alheio ao turbilhão interno da esposa, ele cantarolava, sem notar que ela começava a ver o casamento como um livro que precisava de uma reviravolta urgente ou de um ponto final. Clara ensaiou o discurso por muitos dias. No trânsito, no chuveiro, dobrando roupas de cama, pensou em cartas, em humor, em jantares românticos para suavizar o impacto, mas nada parecia adequado. Só de imaginar a reação de Jake, sentia náuseas, como se estivesse prestes a estragar uma obra de arte. Numa terça-feira nublada, após um dia exaustivo, a coragem se manifestou. Jake estava relaxado no sofá, trabalhando. A luz azul da tela banhava seu rosto concentrado. Clara observou antes de romper o silêncio. Sua voz saiu trêmula, pedindo permissão para invadir a paz dele. Jake fechou o laptop na hora, atento ao desconforto dela. Ela iniciou rodeando o assunto, falando sobre tédio e a necessidade de inovação. Jake concordou. Imaginando férias ou um passatempo novo, foi quando Clara foi direta. O que você acha de abrir a nossa relação? O vácuo que se formou na sala foi notável. Jake a encarou, tentando entender se era uma brincadeira. Ao ver a seriedade dela, endireitou a postura. Defensivo. Clara agiu com cautela, relatando as teorias de Brooke, as festas modernas, a possibilidade de ressignificar a paixão através da liberdade. Sugeriu que aquilo poderia ser a faísca que faltava. Jake ouviu estático. Quando respondeu, foi com uma dor contida. Disse sentir-se traído na alma, mesmo sem o ato físico. Para ele, aquela proposta soava como se o que construíram fosse insuficiente. Não houve gritos, apenas um pedido por espaço. Naquela noite, a cama parecia ter quilômetros de largura. Apesar da tensão, Clara sentiu um alívio egoísta por ter falado. Achou que ele se adaptaria. Jake, porém, mergulhou em questionamentos, buscando onde havia falhado. O clima na casa tornou-se gélido. Diálogos monossilábicos. Cantares silenciosos. Clara tentava manter a normalidade. Jake fugia para o trabalho. Quando Brooke soube, vai, Bru, incentivou Clara, dizendo que Jake precisava evoluir. Insegura, Clara usava a opinião da amiga como bengala. Queria crer que aquilo salvaria o amor. Certo dia, Clara flagrou Jake vendo álbuns antigos, com uma tristeza devastadora. Ali, ela questionou se tinha ido longe demais. Mas o orgulho e a influência de Brooke a impediam de recuar. A dúvida a consumia, mas ela deu mais um passo no abismo. Um convite de Brooke para uma festa de liberdade seria o teste final. Jake demorou dias para responder, comunicando-se o mínimo possível. Quando aceitou, foi claro faria por ela, sem desejo próprio. Na noite do evento, Clara vestiu-se para impressionar, buscando validação no olhar de Jake. Ele estava elegante, mas apagado por dentro. O trajeto foi mudo. A casa da festa era imponente.
cheia de gente bonita e desinibida. Brooke os recebeu, radiante. Mas Jake permaneceu frio. O ambiente era sofisticado, mas carregado de tensão para o casal. Brooke explicou as regras de consentimento. Enquanto Clara tentava fingir naturalidade, um casal abordou Jake e Clara. Eram simpáticos, mas as segundas intenções eram óbvias. Jake respondia por educação, visivelmente torturado. Clara, vendo o sofrimento dele, tentou conversar num canto isolado. Ele confessou sentir-se invadido, deslocado, dividida entre a curiosidade e o amor. Clara segurou a mão dele. Brooke passava, lançando olhares mistos. Clara finalmente percebeu que aquele ambiente não era uma ponte, mas um muro entre ela e o marido. De repente, Jake sumiu. Clara o encontrou no carro, desabando em desespero silencioso. Aquela imagem quebrou o coração dela. Entrou no veículo e voltaram sem trocar palavra. Em casa, Jake fez as molas. Com os olhos inchados, disse que precisava se reencontrar longe dali. Que amá-la não podia significar destruir a si mesmo. Saiu, deixando Clara no vazio do apartamento. Uma semana se arrastou. A ausência dele era uma presença fantasmagórica. Clara esperava mensagens que nunca chegavam. Numa sexta-feira, ele voltou, mas não para ficar. Sentaram-se à mesa como estranhos. Jake foi direto, tentou perdoar. Mas algo havia se quebrado de forma irreparável. O amor virara dor. O divórcio era a única saída digna. Clara chorou em silêncio. Ele partiu. Dessa vez para sempre. A porta fechando soou como um veredito. À noite, Brooke veio consolar a amiga com vinho e teorias. Clara, devastada, admitiu. Cometi um erro. Eu quis ser alguém diferente. Este universo simplesmente não me pertence. Brooke acolheu a decisão, prometendo amizade sem pressão. Por um tempo, a relação delas se fortaleceu na honestidade. Clara reconstruiu-se lentamente. Terapia, leitura, reencontro consigo mesma. A vida seguiu. Meses depois, num café, Brooke anunciou radiante que estava namorando sério. Um corretor. Homem maduro e tradicional. Logo veio o noivado. Clara, feliz, mas confusa, perguntou: e o seu estilo de vida? Vai ser relacionamento aberto? A resposta de Brooke foi um balde de água gelada. De modo algum, ele é um sujeito de grande caráter. Uma raridade. Jamais descobrirá que visitei tais ambientes. O mundo de Clara parou. A falsidade atingiu como um golpe. Tudo aquilo que Brooke pregava era um teatro, uma fase para solteiros, mas inaceitável para o amor verdadeiro. A fúria subiu pela garganta de Clara. Então você fez papel de rebelde com a minha união. Me jogou no abismo enquanto permanecia protegida. Arruinei minha vida por uma liberdade que você mesma rejeita quando é conveniente. Brooke tentou argumentar, mas Clara estava surda de raiva. Levantou-se e saiu, encerrando ali a última amizade que restava, sozinha novamente. Clara absorveu a lição mais amarga de sua existência. Quando nos mutilamos para caber no molde de terceiros, corremos o risco de perder tudo, inclusive nossa própria identidade. Muito obrigado por acompanhar esta história. Se o conteúdo tocou você, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os próximos vídeos. Até breve.